Olá, alunos do sétimo ano. Essa semana, última semana do PET 6, a gente vai continuar vendo simetria, só que a gente vai ver não só a reflexão. A gente vai voltar a ver reflexão, mas vamos ver também a translação e a rotação. Vamos lá? Então, aqui, ó, plano cartesiano, só para a gente lembrar, é um sistema de eixos com retas numeradas, né? E a gente pode usar também uma barra quadriculada, e ele serve para a gente fazer localizações, ampliações, reduções. E nesse plano cartesiano, a gente considera o ponto como um par ordenado. Então, ele tem uma abscissa, que é o x do ponto, que é a projeção no eixo x. Então, por exemplo, esse ponto ele tem a abscissa 3 e a ordenada y, que é a projeção no eixo y. Então, esse ponto marcado aí no ponto cartesiano é o ponto 3, 2, sempre o x antes do y. As transformações no plano cartesiano. Então, a gente viu, já deu uma olhadinha em ampliação, né? Vamos supor que eu tenho um triângulo aqui, 3, 3, 3, 2, 1, 2 e 4, 2. Se eu quiser ampliar esse triângulo 3 vezes, o que eu faço? Eu multiplico todas as coordenadas por 3. Então, 3, 3 vira 9, 9. 1, 2 vira 3, 6. O 4, 2 vira 12, 6. E tá aí, a gente amplia. Para a gente considerar que alguma coisa foi ampliado, ele tem que guardar os mesmos anos e tudo crescer na mesma proporção, todos os lados. Agora, da mesma forma que a gente faz para ampliar, a gente faz para reduzir. Vamos supor, reduzir, você vai dividir todas as coordenadas ou multiplicar por um número menor que 1. Vamos fazer um exemplo de 2/3 aí, ó. Se eu multiplicar todos os pontos do triângulo azul por 2/3, então eu vou achar aí o ponto 6, 6 no lugar do ponto D, vai ser o ponto D', 6, 6. No lugar do E, vou multiplicar tudo por 2/3, vou achar o 2, 4. E no lugar do F, vou achar o 8, 4. Então, tá vendo aqui, ó, eu reduzi o triângulo azul sem reduzir ele por inteiro, totalmente proporcional. Agora, em simetrias, a gente tem 3 tipos de simetria. Tem a reflexão, que é também chamada de simetria axial, quando todos os pontos refletidos eles estão a uma mesma distância em relação a um eixo. Então, tá vendo aí nas imagens, eu tenho um eixo de simetria. A translação é quando eu mudo de lugar as coisas. Quando a gente fala em translação, lembra de translação da Terra. Por quê? Porque a Terra muda de lugar ao redor do Sol. E tem a rotação, que é quando eu giro alguma coisa. Então, vamos fazer um exemplo com um barquinho aqui. A reflexão, eu tenho que ter o eixo de simetria aí, ó. E cada ponto vai ter a mesma distância em relação ao eixo. Na translação, cada ponto vai ter a mesma distância do ponto. É como se eu empurrasse o objeto. E na rotação, eu vou fazer um giro. Eu vou girar o objeto um certo ângulo. Então, a gente já viu, vamos só rever simetria de reflexão. Então, a simetria por reflexão, eu tenho aqui um eixo e cada ponto tem a mesma distância do eixo, só que para o outro lado, né? Então, no plano cartesiano, eu posso fazer isso também, né? Vamos rever, eu fiz isso já com vocês na semana retrasada. Desenhar o quadrilátero aqui, o trapézio de vértice A14, B02, C42 e D34. Então, desenhei aqui. Se eu quiser refletir esse trapézio em relação ao eixo X, quiser achar a simetria dele em relação ao eixo X, o que eu vou fazer? Eu vou manter o X e vou pegar o oposto do Y. Quer dizer, vou trocar o sinal aqui, ó. E aí ele vai ficar nesses pontos aí com esse jeitão. Agora, eu também posso construir o simétrico em relação ao eixo Y. Aí eu mantenho o Y e eu pego o simétrico do X. Então, aqui, ó, vai sair aí
Está escrito direitinho aí, vai sair esse verdinho. Agora, se eu resolver achar o simétrico em relação à origem, o ponto 00, aí eu vou inverter o sinal de todas as coordenadas, né? Então, vai ficar tudo, vai vir parar, que nem se estava no primeiro quadrante, vai vir parar aqui no terceiro. Agora, a simetria de translação, que a gente não viu tanto na semana passada, agora já é coisa mais nova. Transladar é a mesma coisa que transportar. É como se eu empurrasse um objeto. Então, vamos transladar essa letra L aqui nessa malha quadriculada. Se eu quiser jogar ela 5 unidades para frente, todo que tiver nessa linha aqui, eu vou pôr 5 para frente, eu vou pôr nessa linha de cá. Tudo que tiver nessa outra aqui, eu vou pôr 5 para frente nessa aqui. Tudo que tiver nessa aqui, eu vou pôr 5 para frente nessa aqui. Então, vai ficar assim. Ele não é simétrico, não é mais aquele sentido de simétrico como se virado, espelhado, né? Não é aquela especular. Agora, eu posso fazer esse tipo de translação no plano cartesiano? Posso. E é até mais fácil, né? Porque se eu quiser, eu tenho os pontos. Então, vamos fazer com um triângulo que tem 3 pontos só, né? Então, eu vou pôr o triângulo aqui. A3, 12, B1, 10, C4, 10, por esse triângulo aqui. Então, vamos supor que eu queira mover ele horizontalmente. Tá? Então, eu quero mover ele 7 unidades para frente, no sentido positivo do eixo X. Então, se eu quero movimentar horizontal, eu pego as coordenadas horizontais, o X, e somo 7. Então, eu somo 7 em todas elas. Aí, vou ficar com 10, 12, o ponto A, 8, 10 para o ponto B, e 11, 10 para o ponto C. Então, olha lá, somei. E achei lá, ó, ficou igualzinho, porém, 7 unidades para frente. E se eu quiser descer esse triângulo, 7 unidades, em vez de mover para a direita, eu quero mover ele para baixo. Para baixo eu vou tirar. Se eu quisesse levar para cima, eu ia somar. Então, eu vou tirar 7 unidades. Vou tirar do quê? Vou tirar do Y do ponto. O movimento não é no eixo Y, em relação ao eixo Y vertical, então eu vou tirar no Y. Então, em vez de 3, 12, eu vou pôr 3, 5 para o ponto A. Em vez de 1, 10, eu vou pôr 1, 3 para o ponto B. Em vez de 4, 10, eu vou pôr 4, 3 para o ponto C. Olha lá, é como se eu tivesse empurrado o triângulo para baixo. Ah, Doroti, mas eu quero empurrar ele na diagonal, sabe? Vamos supor que eu queira pôr ele 5 unidades para frente, mais 4 para baixo. Então, eu vou somar 5 em todos os X e tirar 4 de todos os Y. Então, aqui, ó, o A vai ficar 8, 8, o B 6, 6 e o C 9, 6. Olha lá, ó. Ele não mudou, o jeitão dele continua o mesmo triângulo, com os mesmos ângulos, só que eu empurrei, eu mudei ele de posição, eu transportei ele daqui para cá. Agora, eu tenho a simetria de rotação também, que é quando a gente gira o desenho em determinado ângulo. Então, vou girar o desenho. Então, por exemplo, isso aqui, ó, esse desenho. Se eu girar 90 graus, ele vai ficar assim, né? Se eu girei em 90 graus no sentido anti-horário. Se eu girar mais 90 graus, quer dizer, ele vai ficar girado 180 graus, tá vendo? É um desenho simétrico, simetria de rotação. Então, vamos fazer aí, vamos
vamos girar 135 graus o triângulo retângulo que eu coloquei aqui abaixo, em torno do seu vértice reto. Então, aqui, em torno desse vértice aqui, no sentido anti-horário. Então, o que eu vou fazer? Eu posso girar com auxílio do plano cartesiano. 135 graus fica fácil girar com auxílio do plano cartesiano. Porque eu tenho aqui, ó, vamos pôr os eixos aqui no vértice, o eixo X, o eixo Y. E agora aqui, ó, se eu virar ele para cá, eu ando 90 graus. Agora, se eu pegar bem na bissetriz aqui, bissetriz é a linha que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, se eu passar tudo aqui, ó, no menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, uma linha aqui, ó. Essa linha, ela tem 45 graus, que é metade, ela está dividindo o ângulo de 90 graus em duas partes iguais. Então, 90 mais 45, 135. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou medir aqui, ó, 2 unidades, vou pegar e traçar aqui o correspondente a 2 unidades. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, medir aqui, ó, tem 3 unidades, então vou colocar aqui, ó, medir 3 unidades, formando um ângulo de 90 graus aqui. Aí é só unir. Pronto. Já girei 135 graus o meu triângulo retângulo. Aí você vai falar assim, eu não quero fazer isso no plano cartesiano. Eu quero fazer isso com transferidor e régua. Tem jeito? Tem também. Como que eu vou fazer? Ah, dá um perrenguinho maior, né? Mas aqui, para você girar qualquer ângulo, tem que saber com régua e transferidor. Então, vamos pegar o nosso triângulo retângulo aqui, sem plano cartesiano. Vamos me pegar aqui, vou transferir primeiro, rodar primeiro essa linha de baixo aqui, essa linha horizontal do ângulo reto. Então, onde está 135 graus? Vou procurar aqui 135 graus, vou colocar lá uma linha de chamada para mim saber que está aqui. Geralmente você vai conseguir marcar só aqui. E aí você vai fazer o quê? Você vai medir 2,5 centímetros aqui no caso do meu desenho. Eu vou pegar então e vou levar para cá 2,5 centímetros. Vou riscar por a linha lá de 2,5 centímetros. Tá, agora o que eu faço? Eu vou pegar e vou medir aqui, ó, o outro lado. Vou medir o outro lado e vou pôr 90 graus aqui. 90 graus é bem facinho de traçar, porque é só você continuar na marcação da régua que ela vai estar, a 90 graus. Então, vou riscar aqui. Risquei, beleza. Agora eu vou, então, tirar a régua e traçar o outro. Pronto. Está feito a rotação com transferidor e régua. Então, turma, é isso. Com isso, dá para vocês fazerem todas as atividades do PET 6 da semana 4, que vai tratar justamente de reflexão e translação. Não deu conta, não? Volta no vídeo aqui, indica o vídeo para o seu coleguinha para ensinar e já está postado também a correção aí no YouTube. Então, não esqueçam de fazer as atividades, conferir, olhar a correção, o vídeo de correção, conferir se está tudo certinho. Está tudo certinho? Fotografa e manda lá para a gente. Não esquece de fazer a devolutiva. Até o PET 7, que é o último PET.